Recebendo hoje a visita do Dr. Henrique Manuel Alves, ele é advogado, ele atua fortemente junto à OAB aqui da nossa cidade, em Balneário Camboriú, é vice-presidente do COMUS, Conselho Municipal de Saúde, também de Balneário, presidente da Comissão de Saúde junto à OAB, e hoje, na verdade, ele inclusive destaca e apresenta palestras na área da responsabilidade civil na saúde em diversas regiões do Brasil. E para falar sobre este tema e saber, na verdade, o que ele está presenciando, é que nós tivemos, então, essa oportunidade de poder dividir com a presença dele aqui hoje. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Vera. Obrigado. Está de deixar a gente de cabelo branco, doutor, esse segmento, ou mais ainda os médicos? Me conta, quantas anda essa questão? Direito civil, medicina, saúde, me conta. Na verdade, Vera, é assim, bem pontuado mesmo a questão do cabelo branco, né? E não é só o profissional médico, na verdade é o profissional da saúde em geral. É porque quando a gente fala do erro médico, Vera, nós não podemos ter aquela situação de focar o erro médico somente no profissional médico. Ele é amplo. Ele abrange toda a equipe multidisciplinar. Então, quando eu falo do erro médico, eu posso estar falando do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do nutricionista, do fisioterapeuta, todos que envolvem. Exatamente. E nós estamos observando um aumento muito grande na judicialização da saúde, e são situações pontuais do Conselho Nacional de Justiça, dos próprios órgãos regulamentadores, de que há um aumento exacerbado da judicialização. Nós entendemos que há sim de haver uma fiscalização, mas o nosso alerta tem sido que muitas dessas demandas são demandas aventureiras. E nós temos que entender, eu sempre falo isso nas palestras, nenhum profissional da área da saúde, ele quer lesar o paciente, ele quer que o paciente venha a óbito. E isso é uma questão que não deve ser discutida, né? Nós temos situações de que quando há isso, obviamente, ele vai responder no crime, mas nós sabemos que essa demanda, nessa vertente, ela é muito baixa. E nós temos vários fatores que interferenciam nisso. O fator de políticas públicas para melhorar o trabalho do profissional da saúde. Nós temos a situação do aumento gigantesco de atendimentos em hospitais, atendimentos pré-hospitalares, aí nós vamos falar de SAMU, nós envolvemos até a questão dos corpos militares de bombeiros que também salvam vidas, né? Então nós temos uma complexidade muito grande nesse tipo de atendimento. E às vezes a gente encontra demandas judiciais que lá na frente a gente sabe que o profissional ele teve que arcar com pagamento de advogado, ele teve que arcar com horas de perda de sono, porque realmente a gente tem essa preocupação, meu Deus, eu sei que eu fiz o certo, mas será que eu vou ser julgado, não vou ser julgado? Dependemos de um juiz, né? E uma cabeça de juiz humana que vai dar a sentença em relação a isso. E às vezes a gente vê demandas que você fala, meu Deus, é inacreditável que entraram com isso, né? As pessoas buscam informação na internet, entendendo que a internet é o fiel da balança, e não é. Hoje em dia você pega artigos científicos na internet, ou às vezes até algum tipo de informação que nada condiz com o estudo dos profissionais, né? É um estudo minoritário, às vezes até uma situação que nem foi apreciada pelas classes e os órgãos, e as pessoas pegam aquilo e têm como fiel e buscam os escritórios de advocacia e acabam entrando com demandas que a gente sabe que prejudica mais do que ajuda, né? Mais do que ajuda. Você está entendendo qual é o ponto aqui hoje? Direito versus saúde? Nós já temos um problema sério no Brasil, que é a questão da nossa saúde. Relacionado aqui aos medicamentos, aos profissionais, não que não existam os profissionais, mas que estejam sendo pagos, né, para estar em situações para atendimento ao próximo, atendimento ao povo. Nós já temos poucos hospitais, nós já temos diversas situações negativas, apesar do trabalho que está tentando se fazer, apesar de esforço de muitas, inclusive muitos municípios, muitos estados, ok, mas na maioria a situação é feia e é séria. Já não basta esse tipo de problema hoje, qualquer, entre aspas, situação ou divergência está acontecendo, que processos estão sendo realizados, abertos contra a equipe médica ou o médico ou a situação devido àquilo que a pessoa acha que não teve o atendimento que deveria. Exatamente. Tem alguns casos que é muito justo e que a gente sabe que existem. Né? Pessoas que saem até mutiladas. Né? Verdade. Existem e deve ser utilizado. É para isso que tem a lei. Isso. Mas a preocupação do nosso advogado hoje é que meio que houve uma febre. Você lembra? Isso deu uma segurada há pouco. Mas até há pouco tempo a gente viveu isso décadas com a questão trabalhista. Qualquer um...
conseguia dar uma mordidinha saindo e colocando o patrão, a empresa na justiça. Com direito a muitos sem direito. Muitos sem direito. Eu também, como profissional, digo isso e vi, assisti isso. Verdade. E hoje essa bagunça está se voltando para aquilo que já não trabalhava mais direito essa empresa, para a área da saúde, que já é complicada. Menino, que situação. Verdade. Nós temos, Vera, eu vou te falar como vice-presidente do Conselho Municipal aqui de Balneário, nós temos fiscalizado sim, mas... Essa fiscalização, claro. Ela é necessária e nós estamos partindo para uma fiscalização ferronha mesmo, né? Porque como você bem pontuou e realmente tens uma razão exata nesse ponto, acontecem erros sim, e eles devem ser pontuados, fiscalizados e o profissional ele deve ser corrigido sim. Em hora nós descobrimos que houve uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ele deve sim ser responsabilizado. Mas nós temos até inclusive, Vera, uma situação de que os próprios fiscais da lei, às vezes até vereadores, eles acabam colocando na mídia situações que às vezes nem saíram o processo judicial ainda e eles já lançam numa situação da mídia, olha, houve negligência naquele hospital, houve negligência com aquele profissional. E às vezes nos pega até de surpresa, nós como conselho, porque assim, meu Deus, mas se nós como conselho nem recebemos essa informação, o próprio juiz ainda nem deu a sentença, como que a Câmara Legislativa, que em tese deveria representar a ordem, e são formadores de opiniões, né? Eu sempre falo isso. Quem é formador de opinião, ele tem uma responsabilidade dobrada naquilo que ele fala. Porque quando ele lança numa mídia social, seja no Facebook, no Instagram dele, ele sabe que dali vão vir várias outras situações de que, olha, o vereador fulano de tal falou isso. Então as pessoas acabam entendendo aquilo que, não, realmente, né? O senso comum entende, não. Se ele falou, aconteceu. E às vezes não aconteceu e a gente lança a teoria do caos sobre a sociedade. Isso é o que o profissional de saúde menos espera. Ele não quer isso porque ele já sofre esse tipo de situação. Então a população busca o hospital às vezes e fala, ó, aqui que morreu fulano ou ciclano, mas o processo ainda nem aconteceu. Interessante, gente. É um alerta, na verdade. Para ser tema já de palestra, que anda acontecendo bastante. É um alerta que, na verdade, a gente acaba tendo essa informação também aqui hoje. Mas para a gente começar a observar e para ter esse cuidado. Exatamente. E a gente como paciente também ser educado como paciente, porque nós hoje estamos realmente muito sabidões. A gente sabe tudo, a gente senta ali, não, eu sei que é isso, que é aquilo, que não, e não é bem assim. A gente sabe uma base, um início. O contexto está com certeza nesse profissional que estudou e que está ali no dia a dia e tal. Então, na verdade, hoje ficaria mais era este alerta, né? Isso. Da gente ter esse cuidado da forma de trabalhar com a saúde, da forma de buscar a saúde e de principalmente de prejudicar esse contexto. Eu peço até um apelo, né, Vera, para os vereadores, seja das nossas cidades. Muito isso, Tô né? vendo. Pessoas de autoridades ou conhecidos de algumas formas. Tô vendo. Prejudicando. Na verdade, eu falo assim, nós temos uma situação muito pontual, o Hospital Ruth Cardoso, agora com Marieta, que fechou a unidade Padre Pio. Nós temos que pontuar essas situações e nós, na nossa região aqui está fervendo. E isso tem sido chamado o governo do estado para tentar ajudar, mas eu acho que o papel da Câmara Legislativa e demais formadores de opinião é que não lancem a teoria do caos na sociedade. Está sendo avaliado, tudo está sendo Exatamente, Vera. Exatamente. Esse seria o ponto principal. Infelizmente, até em todos os contextos do Brasil, a gente hoje está na hora de, vamos dar um passo atrás e vamos pensar melhor no que estamos fazendo ou levando a acontecer. Exatamente. Seja no judiciário, sim, que hoje está pagando muito preço de muitas situações erradas, inclusive a gente vê lá em cima do Supremo, seja as nossas autoridades locais, que devem ter em primeiro lugar realmente esse cuidado para não gerar este pânico, se levantar com uma bandeira assim, como uma pessoa, como um eleito, né, pelo povo para a defesa, mas sem buscar o alarde. Então são diversas situações e a gente em especial
como cidadão, que queremos Exato, é ver Vera. o quê? O melhor funcionamento do hospital, a melhor atitude do nosso vereador, não é isso? É, que a sociedade não entenda que nós estamos omitindo, olha, né? Não, a sociedade tem que entender que as instituições como o OAB, Conselho Municipal de Saúde, nós estamos em luta pela sociedade, mas essa luta, ela não envolve esse tipo de situação de teoria do caos, nós não somos adeptos a isso, até porque às vezes a gente destrói uma carreira profissional e lá na frente, judicialmente, essa carreira não foi destruída, mas é como a gente diz no direito, Vera, quando a gente sobe no 10º andar de um prédio e sacode lá em cima um travesseiro de pena e bate o arrependimento, eu vou recolher as penas. Negativo, já foi. Tá certo, gente. Hoje o que precisamos é essa união, então, para todos os pontos serem observados e trabalhados. É isso? Isso, Vera. Na verdade, um alerta, uma atenção através do nosso advogado, Henrique Manuel Alves, ele que representa essa região, a cidade de Balneário Camboriú em relação à saúde, relacionado aí à questão saúde versus direito, trazendo então essa condição e esse alerta para todos nós, como cidadãos, como autoridades, né, como pessoas em geral envolvidas. Muito obrigada. Muito obrigado Até pelo convite, Vera. Até uma próxima.